É uma honra estar aqui, né, nesse evento muito importante, né, porque a gente está discutindo sobre um grupo marginalizado, né, um grupo de pessoas que a maioria da sociedade tem uma visão, né, e a gente está trazendo aqui, a partir da nossa prática, tentando desmistificar um pouco a visão que se tem desse grupo, que são os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Eu vou pedir para o William colocar a apresentação que eu montei, para o público poder ter um impacto visual, né, dos dados. Eu trago os dados do programa, né, do Serviço de Medida Socioeducativa de 2020, do CREAS, professora Márcia Lopes, né? Preciso ressaltar que hoje a equipe é composta por 7 técnicos, né? E durante a pandemia a gente teve que se reinventar, né, nesse trabalho, sob a coordenação da nossa diretora, né, a Rosana, e nesse período a gente teve que realmente se reinventar e criar estratégias de não perder a vinculação com os meninos em cumprimento de medida socioeducativa. Então, a gente tem Pode passar, William. Eu coloquei aqui, né, o que é o CREAS, né, porque a maioria das pessoas que não utiliza, muitas vezes não sabe, né, que é o Centro Especializado de Assistência Social, onde a gente atende, né, as famílias em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal e social, né, e pessoas que estão vivendo, mesmo que temporariamente, algum tipo de violação de direito. Pode passar, William. O serviço do medida só, aí é o nome da nossa equipe, né, nominalmente, o nome é a função de cada pessoa que compõe, porque no CREAS, desde o auxiliar de serviços gerais, a recepcionista, aos educadores, todos fazem parte e têm interferência positiva no acolhimento, né, do público que chega ao CREAS, né? Então, é preciso dar a voz, né, também aos outros profissionais dos bastidores, né? Pode passar, William. O SINASE é o Sistema Nacional que vai estar regulamentando o serviço de medida socioeducativa e, no caso do cumprimento da medida do CREAS, a gente vai estar atuando com medida socioeducativa em meio aberto, né? Pode passar. Existem alguns tipos de medida, tem o de meio aberto, semi-aberto e o fechado, né? Então, os adolescentes que vão para o CREAS, né, eles receberam a sentença lá de cumprimento de medida de liberdade assistida e ou prestação de serviço à comunidade. Pode passar. A gente, no início de janeiro, a gente tinha 50 meninos no CREAS, né? Mas essas estatísticas que eu montei, os gráficos, eu peguei justamente no período do acompanhamento remoto, que foi de abril a outubro. Depois de outubro, a gente não analisou mais os dados, porque a gente teve muitas extinções, né? Então, a gente, no período de abril até outubro, nós aplicamos questionários, nós estabelecemos uma rotina de acompanhamento semanal, né, dos meninos, e das famílias, né? Então, a gente aplicou questionário junto aos meninos, a gente aplicou questionário com as famílias, e a partir desses dados a gente conseguiu levantar o perfil, né? Então, a gente vê que 96% das pessoas, dos adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medida são do sexo masculino. Masculino. E 70% masculino, né? São 4% de meninas. E também isso está correlacionado com a pesquisa divulgada recentemente pela Defensoria Pública dos adolescentes que cumprem provisoriamente, né, a medida de internação enquanto aguardam a audiência de apresentação.
que fica em torno de 97% do sexo masculino. Então, os dados do CREAS estão coincidindo com os dados da Defensoria. Também coincide, né, os dados de raça-cor, né? A gente tem aí 40% se designa pardo, 30% preto e 30% branco. Esse dado difere um pouco do dado da Defensoria, porque na Defensoria apenas 18% se autodeclara branco, né? Então, tem uma pequena variação, e lá 81% se autodeclara preto ou pardo. Pode passar, William. O pico de idade também coincide com a pesquisa da Defensoria, que é o pico de 17 anos, e aí eu juntei, né? Tudo dá errado quando a gente está nervosa, e o meu resumo aqui do Word fechou na hora que me chamou, enfim. É um pico enorme, eu acho que, se eu não me engano, 63% entre 17 e 18 anos, né? Então, essa faixa etária, ela é muito mais incidente, né, dos meninos que cometem ato infracional do que as idades mais novas, né, de 12 a 14, 20, é muito 18. Pouco. E no CREAS, esse período, a gente não teve meninos abaixo de 15, a gente só teve de 15 a 20, né? Porque esses de 18, 19 e 20, a maioria são adolescentes que descumpriram, e aí, mesmo já tendo completado a maioridade, foram apreendidos e tiveram que voltar para o cumprimento, né? Pode passar, William. Os bairros de maior incidência são Marechal Hermes, Madureira, Rocha Miranda, Coelho Neto e Honório Gurgel, né? Também bate com a pesquisa da Defensoria, onde a maior concentração é da Zona Norte. Pode passar, William. Como eles vivem, né? A imensa maioria, né, vive dentro de 2 salários mínimos, né? Se eu não me engano, 53% vive com menos de um salário a um salário mínimo, né? E mais à frente a gente vai ver os grupos, né? Como é que são constituídas essas famílias. Também mais de 50% são compostas de 3 a 4 membros, né? Então, de 3 a 4 membros vivendo com menos de meio a um salário mínimo, a gente tem aí a maioria das famílias vivendo com um quarto do salário mínimo per capita, né? Uma renda bastante baixa, e por isso 65% é público de benefícios assistenciais do governo, né? A gente tem aí um número de... Pode passar, William. 65% são cadastradas, são inseridas no cadastro único, tá? Esse dado, lembrando que foi até outubro, e de outubro para cá a gente fez algumas novas inserções, tá? Lá no CREAS. Pode passar. O trabalho. 51% tem vínculo empregatício, né? Então, as famílias, 51% tem e 49% não. Isso significa que 49% dos chefes dessas famílias trabalham sem garantias trabalhistas e previdenciárias, né? Trabalham informalmente. Pode passar. Já falei que 65% tem cadastro único, pode passar. E 68% receberam o auxílio emergencial até outubro, né? De outubro para cá, a gente não pesquisou esse dado, porque, como eu falei, a gente só aplicou questionários até setembro, né? Pode passar, William. 67% das famílias estão com a documentação civil ok, e o restante não está ok. O que falta, né? Durante o período da pandemia, a gente ficou um bom tempo sem os órgãos estarem funcionando, ou com uma limitação muito grande. Então, os técnicos do CREAS, né, que estavam lá no trabalho presencial,
muitas vezes tinham que acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para conseguir agendar a documentação para as famílias que a gente atendia, né? Então, a gente, aos poucos, foi tentando resolver a questão da documentação, né, que é fundamental para o acesso à cidadania, inclusive para o acesso ao auxílio emergencial. Pode passar. A escolaridade, o CREAS, professora Márcia Lopes, nesse período, né, nesse ano de 2020, ele se destaca da média dos meninos de medida, porque 50% está no ensino médio, né? Isso é um pouco diferente da realidade da pesquisa apresentada, né, na Defensoria, onde a maioria está ainda no ensino fundamental e tem o ensino fundamental incompleto, né? Então, a escolaridade dos adolescentes e jovens, ela é um pouquinho acima da média esse ano, né, no CREAS Márcia Lopes. Pode passar. E os dados da matrícula escolar, né, a gente, com essa parceria com o pessoal da CRE, a gente, em agosto, a gente encaminhou os nomes dos adolescentes que estavam fora da escola, né, a gente conseguiu algumas matrículas, né, então a gente tem aí um número de 64% com matrícula, né, e 36% sem matrícula, né, a gente espera que para 2021 a gente consiga melhorar esse número, entendendo que existe aí uma discussão, né, sobre o que é direito e o que é dever quando eles já completam a maioridade. Por quê? Não é raro esses meninos trabalharem uma carga horária exaustiva e muitas vezes o horário da escola é o impeditivo para eles trabalharem. Eu mesma atendi não só um, mas alguns que trabalham de ambulante, e o trabalho de ambulante, às vezes, é de 8 às 8, né? de 7 às 9, ainda mais nessa época de festas, Dia das Mães, Páscoa, né? Então, assim, a realidade deles é bem diferente da realidade, né, de outras crianças que têm, né, essa prioridade na educação. Pode passar. 50% dos meninos responderam estar trabalhando antes da pandemia e 50% durante a pandemia. Não os mesmos, teve uma variação, alguns perderam a atividade, porque trabalhavam na praia, né? Trabalharam em lugares que ficou sem movimentação, mas esse número se manteve. E também bate com a pesquisa da Defensoria, onde 55% dos adolescentes apreendidos relataram exercer alguma atividade remunerada. Pode passar. 77% desses meninos não têm acesso à internet, né? Então, esse é um outro desafio para a gente tentar um trabalho, se continuar, né, remoto, né, por conta da pandemia. Esse é um desafio que as autoridades precisam intervir, porque como a gente vai fazer grupo online, como a gente vai querer que ele assista a aula online, se 77% das famílias não têm acesso à internet em casa e o acesso do celular não necessariamente responde, né, a uma necessidade, principalmente da educação, né, de assistir aula, de ver material, por mais que os aplicativos gastem, né, não gastem dados. Pode passar. Durante a pandemia, né, a gente também perguntou na questão do lazer, né, a maioria fica no celular, né, o celular da mãe, celular da namorada, soltam pipa, jogam bola, né, mesmo estando durante a pandemia, é o que eles responderam, né, vão para a rua soltar pipa, joga bola, e também se dedicar a algum membro, né, da família, cuidar da mãe, cuidar do irmão, ficar mais tempo com a namorada, mais tempo com a família, isso também surgiu bastante. Pode passar. 81% das famílias não foi acometida por nenhum sintoma, né, de síndrome gripal durante esse período,
mas 19, sim, alguns confirmados casos de Covid. Pode passar. 90% relatou estar fazendo algum uso de medidas de prevenção, como álcool em gel, máscara, e 10% não demonstrou estar preocupado, o que bate mais ou menos com as famílias que adoeceram, né? Mais ou menos a mesma proporção. Pode passar. Então, esse aí foram algumas palavras que surgiram quando a gente perguntou para eles qual era a sensação no período da pandemia, né, onde eles tiveram que se recolher, né, e cumprir o isolamento, que a gente entendeu que era um momento também de entender essa sensação deles, né. Então, a maioria respondeu normal, estou bem, nada mudou, alguns ansiosos, as meninas responderam isolada e entediada, algumas pessoas responderam tristes, tranquilo, essa aí foi a chuva de sem queixas, pode passar. O que querem? Essas foram, no final dos questionários, a gente sempre pergunta o que eles desejam no momento que eles pensem que a gente pode estar ajudando, né? Então, regularizar a documentação, trabalho, cesta básica, mas a maioria falou que não estava precisando de nada, né? 36%, pode passar. Esse é o perfil geral do CREAS, né? No período inteiro, né? A gente pegou todos os meninos que estão na planilha Google Drive, se eu não me engano, 72, e fez o mesmo recorte, acompanha o recorte do período de abril a outubro, pode passar. Os bairros também coincidem, né? O Madureira, Marechal, Honório, Coelho Neto, pode passar. E o status da medida, né? Então, a gente vê aí o que é o status da medida. Se o menino está cumprindo, está descumprindo, foi a óbito, né? E a gente vê essa parte enorme, foram as extinções, né? A gente teve muitas extinções de setembro para cá, né? Tanto que a gente começou o ano com 50 e vamos fechar e iniciamos dezembro com 12. Pode passar. Essa aí, o que eles sonham, né? O que esses meninos sonham? Na construção do PIA, que é o plano de atendimento individual de atendimento, que a gente constrói, cada técnico constrói com cada adolescente, existe uma ficha que é o plano do futuro, né? E, geralmente, quando eles têm que preencher a mão livre. Quando a gente entrega essa ficha, né, essa parte para eles preencherem, é a hora que eles botam a caneta na boca e olham para cima, e se a gente deixar, eles ficam ali por horas. Né? O que esse silêncio revela? Esse silêncio revela que a maioria desses meninos, além de estarem numa fase peculiar, né, que é a adolescência, eles também não pensam, não projetam e não têm perspectiva de futuro. Então, quando você pergunta do futuro, existe uma angústia aí de responder que futuro é esse. E aí eles não respondem as mesmas coisas que um adolescente, né, da nossa casa responde, né? A gente tem resposta como: não tenho sonho, não sei dizer o que eu quero para o futuro, né? E a gente faz aquela conversa, né, aquela sensibilização, e eles vão se soltando, né? Até que eles respondem: quero ser um homem de família, quero ser um homem melhor, quero acabar logo com essa medida para ficar, né, tranquilo, quero trabalho, quero um curso profissionalizante, né? Então, pode passar. O que essa leitura, né, traz para a gente? Eu coloquei aqui uma citação de um filósofo camaronês, né, trazendo aí um pouco de teoria para a nossa prática, e vou ler para vocês. Com efeito, em termos Foucaultianos, racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, este velho e soberano direito de matar. Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis
as funções do Estado, assassinas do Estado. Segundo Foucault, essa é a condição para a aceitabilidade de fazer morrer. Né? Então, o que a gente viu com os dados que a gente analisou? Que esses meninos que cumprem medida, eles têm cor, eles têm classe social e eles têm sexo, né? Eles são pretos, eles são pobres e eles são do sexo masculino. Eles vivem, a metade das famílias, sem vínculo empregatício, sem direitos previdenciários, com menos de um salário mínimo a um salário mínimo. Né? Então, a gente precisa considerar, né, essas questões quando a gente está lidando com esse público, né? Porque as instituições, elas são atravessadas pelo racismo, né? E a gente não pode mais falar que não é racista ou que não existe racismo. A gente tem que partir do pressuposto que o racismo constitui a base de todas as instituições da nossa sociedade. E é impossível estar livre dele, né? Então, será que só os pretos e pobres cometem atos? Será que só os pretos e pobres têm a tendência a furtar e roubar? Eu fico me perguntando, até hoje, que fim levou a quadrilha de adolescentes que cometiam premeditadamente e sistematicamente furtos na escola Parque da Gávea. Foi anunciado, né, que uma quadrilha de estudantes estava furtando celulares e equipamentos de valor na hora da educação física, isso tem uns 3 ou 4 anos. E a manchete foi: estudantes são pegos cometendo atos de furto, mas não foi divulgado o nome, não foi divulgado o rosto, né? E a gente sabe que os meninos que cumprem medidas, eles são expostos, né? Eles são julgados o tempo inteiro, e eles são adolescentes como outro qualquer, né? Então, a gente no CREAS recebe eles lá, e não importa qual ato que foi praticado, a gente tenta, junto com ele, ressignificar esse momento, né? E estabelecer vínculos e fortalecê-los para que eles sigam um caminho, né? Diferente do que a maioria espera que eles sigam, né? Porque a gente tem uma economia hoje que é uma fábrica de sem futuros, né? Uma política econômica que não quer muito que a gente supere essa fase. E a educação é uma parceira imprescindível, né? Assim como a saúde também, porque a gente precisa estar mais próximo, né? Como a gente já tem algum tempo de proximidade, graças a Deus na Quinta CRE a gente tem essa proximidade, mas entendendo essas nuances, né? Entendendo que às vezes o menino não deixou de ir para a escola porque ele é vagabundo, que ele não quer nada, que a mãe isso, que a mãe aquilo, é porque a realidade é muito diferente daquela que a gente acha, né? A realidade é dura, a realidade é pesada, e tem uma frase, né, que foi falada num programa de comédia, mas é uma frase impactante que eu queria deixar para vocês. Quando a gente nasce pobre, estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema que a gente pode ter. E a gente precisa fazer com que esses adolescentes entendam isso e entendam que a educação não é uma obrigação, mas é a única forma que eles têm de superar essa vulnerabilidade estrutural em que essas famílias são reproduzidas geração a geração, né? E cabe a gente, né, se inquietar, né, e se angustiar e tentar mudar isso aí no nosso dia a dia. Era isso.